Mais um vídeo de lista, tô empenhado, tá vendo? Bom galera, hoje eu vou falar das melhores lutas dos filmes da Marvel, no geral MCU ou não. Aqui a gente não se limita só a MCU igual ao resto do mundo todo, vamos falar sobre as melhores lutas, lembrando que são as minhas lutas favoritas, o meu top 10, você não precisa concordar comigo porque é a minha opinião. Inclusive quero que você já comente aí quais são as suas lutas favoritas, o seu top 10, e lembrando também que essa é uma lista aleatória, certo? Então não importa se uma luta muito foda tá em 10º lugar, todas as lutas são equivalentes, ok? Lembrando também que eu deixei de fora algumas lutas, como a luta no trem de Homem-Aranha 2, porque senão ia ficar meio clichê, todo mundo sabe que essa luta é incrível. Então, enfim, vou tentar dar uma inovada nisso aí. E é isso, já deixe seu like que é muito importante, se inscreva no canal para você não perder nada do que eu lançar aqui. Aqui tem vídeo falando só dos filmes da Marvel, MCU ou não, eu tô falando, beleza? Só não falo de Madame Teia porque aí já é demais. Mas de resto eu falo, beleza? Enfim, vambora sem enrolação. Em 10º lugar, Logan vs X-24. Galera, eu deixei essa luta aqui, a primeira luta do Logan contra o X-24, principalmente pela carga emocional que ela tá envolvida. Porque o X-24 acabou de matar o Charles e você vê o Logan vendo o X-24 pela primeira vez, os dois se encarando ali. Puta introdução de vilão foda. O Logan tentando socorrer o Charles, ele quase levando a Laura, o Caliban explodindo o furgão, o X-24 matando todo mundo, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí o Logan, puto de raiva, parte pra cima do X-24, o Logan tá raivoso e tal, só que velho, e claro que o X-24 dá um cacete nele, e pela carga emocional dela, essa introdução, essa cena como um todo, a trilha sonora, a luta em si é muito bem feita, e é uma coisa crua, sombria, realista, que torna essa cena e esse filme tão perfeito. Em 9º lugar, Deadpool vs Wolverine no carro. Porque essa luta é muito bem feita e sempre que eu vejo ela dá vontade de ver de novo. É de uma violência que quando eu vi eu fiquei chocado, sério, muito bom. Bom, o Wolverine tá puto porque o Deadpool mentiu sobre a AVT consertar o que houve no universo dele e tal. Aí o Logan já tá por aqui com o Deadpool. O Logan diz pro Deadpool falar um A, aí o Logan fala umas verdades na cara do Deadpool, ele humilha o Deadpool com palavras, ele diz que ele nunca vai salvar o mundo, que os Vingadores e os X-Men não quiseram ele, porque ele é imaturo, arrogante, solitário, falastrão, imbecil, que ele não conseguiu nem manter o relacionamento com uma stripper e que uma das maiores piadas de Deus é que ele não morre nunca, só que isso não tem graça. O Deadpool podia rebater, né, só que ele fez isso com os punhos, porque ele não conseguiu se expressar na devida forma, então ele fez do jeito que ele conhece, ele dá um soco no Logan. E aí já viu, o Honda Odyssey vira um açougue, mano. E a luta é muito bem feita, uma luta em um carro, num lugar fechado, é bem filmada, bem coreografada, violência ao extremo mesmo. E o mais louco de ver isso é que eles lutaram a noite toda até dormirem, mano. Não tem como, essa luta é muito boa, uma das melhores cenas de filme e por isso ela tá aqui. Em 8º lugar, Homem-Aranha vs Octopus no banco. Esse é o segundo encontro do Peter com o Octopus e é muito legal porque temos o Segura o Troco. Segura o troco! Eles perdendo os poderes no meio da luta ali, a porrada come solta mesmo, os caras tão com sangue nos olhos. E quando eu falo de luta no banco, galera, eu falo da luta inteira, desde o banco até os prédios ali quando ele salva a Tia May. Essa cena inteira é épica demais e eu não podia deixar ela de fora. Tem a luta do trem também, mas galera, eu disse que não queria ser clichê, pelo menos uma tá aqui na lista oficial. Em 7º lugar, Homem de Ferro vs Whiplash. Essa é a primeira luta deles no filme e eu vou ter que colocar essa luta pela nostalgia, rapaziada. Me desculpa porque esse foi o primeiro filme do Homem de Ferro que eu vi na vida quando eu era pequeno. E quando o Ivan Vanko chega com aqueles chicotes elétricos cortando o carro ao meio, o Tony tentando se virar ali, ele tenta correr atrás da maleta antes que seja tarde. Aí a criança ficava, pô, mas o que ele quer com essa maleta? A Pepper joga e ele põe a armadura Mark V. Eu já falei aqui várias vezes que é a minha favorita. Essa foi a primeira vez que eu vi o Tony Stark lutando ativamente com o Homem de Ferro, tirando a apresentação dele no começo e essa cena que me marcou demais. O Homem de Ferro deu uma surra bem dada no Whiplash e foi muito bom. Foi uma luta simples, mas muito boa, com a tensão ali e o Homem de Ferro dando o seu show.
Em sexto lugar, Hulk vs Abominável. Galera, essa luta é épica demais, pode falar o que quiser desse filme, mas a luta deles arrepia até hoje. Essa luta é o clímax do filme e também o marketing, né? Porque o pôster do filme já é essa batalha, uma batalha foda. O Bruce se jogando do avião, o Hulk se levantando, a trilha sonora, os dois se jogando, destruindo tudo, o Hulk usando o carro como luva, o Abominável arregaçando o Hulk, ele salvando a Beth, eles pulando no helicóptero, é uma loucura, galera. Essa luta, esse final é muito foda. Essa luta dura quase 10 minutos, é uma luta muito longa, mas que vale a pena ver cada segundo. Edward Norton pra sempre. Em quinto lugar, Capitão América vs Soldado Invernal. Rapaziada, eu sei que não queria ser clichê, mas eu tenho que colocar a sensacional luta do Capitão contra o Soldado Invernal na ponte. Que trilha sonora, que coreografia brilhante, a faquinha, o Soldado Invernal segurando o escudo, o Steve se defendendo ali, muito foda. E pra fechar ainda, termina com o Steve descobrindo que é o Buck. Mano, preciso falar mais alguma coisa? Não dá. Top 5 e acabou. Em quarto lugar, Homem-Aranha vs Lagarto na escola. Cara, eu lembro que eu tinha o DVD desse filme e eu colocava só na parte dessa luta na escola, depois eu tirava. Todo dia eu via essa luta que é incrível, espetacular. O Lagarto partindo pra cima do Peter, ele pondo o uniforme, se desviando dos ataques do Lagarto, e o mais legal é ver o Homem-Aranha lutando, se movimentando como se fosse uma aranha, colocando o Lagarto no casulo ali, e tem gente que diz que o Andrew não é um bom Homem-Aranha. É sim, rapaz. E a luta termina com a minha participação favorita do Stan Lee. E no fim é isso aí, essa luta é 10/10, não deixaria ela de fora nunca. Em terceiro lugar, Homem-Aranha vs Electro na Times Square. A mesma coisa eu fazia com essa cena, eu colocava o DVD só pra ver essa luta. E eu amo a cena da Times Square, galera, toda a cena, desde quando o Electro chega lá até acabar a luta, é sensacional. Até o diálogo do Miranha com o Electro eu já decorei, mano. A cena do Sentido Aranha que é épica, a trilha sonora no talo, o Electro destruindo a Times Square toda e o Miranha humilhando ele com um chapeuzinho de bombeiro, simplesmente cinema. Em segundo lugar, Homem de Ferro vs Hulk. Tô falando, claro, da luta entre a Hulkbuster e o Hulk em Era de Ultron. Você vê de perto as pessoas se ferrando com toda aquela destruição, o Hulk descontrolado, o Homem de Ferro tentando apaziguar ali, destruição total, loucura total. Eu chuto que ali deve ter morrido umas 30 pessoas no máximo, porque, sinceramente, essa luta é cabulosa. Em primeiro lugar, Homem de Ferro, Capitão América e Thor vs Thanos. Essa é a luta final dos três contra o Thanos e é foda, porque esse é o clímax, galera. Foram 10 anos pra chegar nesse momento, toda aquela batalha, todo aquele esforço pra chegar ali, eles não sabem onde tá a manopla e o Thanos tá quietinho, só esperando o exército dele chegar. Ele diz que vai destruir esse universo átomo por átomo e acabou e que... Eu vou gozar. Eu vou gozar demais. Os três avançando, o Thor com o Mjolnir e o Stormbreaker, os três fazendo uns combos juntos, trabalhando em equipe, só que mesmo assim o Thanos acaba com todo mundo, o Capitão consegue empunhar o Mjolnir, dá uma surra no Thanos ali com os raios, mesmo assim o Thanos desarma o Capitão e ainda quebra o escudo ao meio. E claro, não posso deixar de citar a maravilhosa cena do Capitão levantando todo ferido, mesmo com a porra do exército do Thanos chegando inteiro. Foda-se, eu posso fazer isso o dia todo, é muito foda, não tem como. Eu não tô falando de lutinha de herói versus alienzinho capanga, não. Tô falando de três caras sozinhos, a trindade do MCU, lutando contra o maior vilão da saga do infinito. Só isso é suficiente pra essa luta estar aqui, ainda mais nessa posição. Queria fazer umas menções honrosas aqui antes de terminar. A luta no ônibus de Shang-Chi, Miranha vs Octopus no trem, lógico, né? Homem-Aranha vs Abutre na balsa, Tony vs Steve Buck, Hulk vs Thor, Homem-Aranha vs Duende em Sem Volta Pra Casa, Blade vs Frost, Wolverine vs Lady Lethal, Homem-Aranha e Harry vs Venom em Homem-Areia, Miranha vs Octopus em No Way Home, Deadpool e Wolverine vs Tropa Deadpool,
Tocha Humana versus Doutor Destino, Homem de Ferro versus Thanos. E é isso. Comenta aí a sua lista e também não deixe de se inscrever no canal, faça parte da iniciativa Marvetes, junte-se a nós para falarmos sobre a Marvel que amamos, certo? Deixar seu like que também é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para outros Marvetes como você, que também precisam ser salvos com esse conteúdo Marvete de qualidade. Não se esqueça de compartilhar também. E é isso, galera. Muito obrigado por ter visto até aqui. Amo vocês mil milhões e falou!